O que uma pessoa está disposta a fazer para proteger sua honra e dignidade? Penso em muitas coisas. Eu só queria dar uma lição a dois bandidos que estão me enganando há muito tempo. Então eu queria fazer tudo lindamente, mas não esperava que a situação se voltasse contra mim e eu pudesse enfrentar a prisão. Estou tão furioso com ela que sinto que poderia machucá-la. Rosnei com raiva, tomando outro gole da minha cerveja. Ei, Johnny, não fale assim, Billy advertiu, o que era um tanto irônico, considerando que Billy tinha um temperamento mais explosivo do que eu. No ensino médio, ele sempre se metia em brigas. As menores coisas podiam detoná-lo. Mas ela está sendo infiel a mim, eu reclamei. Pelo que eu sei, ela está tendo um caso com um amigo médico dela há alguns meses. Como ela pôde fazer isso comigo? Billy pediu outra rodada para nós, e quando chegou na nossa mesa, ele me pediu para compartilhar os detalhes do que aconteceu. Eu não estava ansioso para me aprofundar nisso, mas estranhamente, foi um alívio falar sobre a situação, quase como discutir uma cirurgia passada, eu acho. Então comecei do começo. Sempre acreditei que Doris e eu tínhamos um casamento sólido. Claro, tivemos desentendimentos ocasionais, que casal não tem. Mas sempre nos reconciliamos e seguimos em frente, e é isso que realmente importa. Financeiramente, tínhamos uma vida confortável juntos. Eu abandonei a faculdade no meu segundo ano, a academia não era minha praia. No entanto, eu realmente não precisava de um diploma porque eu tinha habilidades naturais de vendas. Consegui um emprego em uma das duas maiores concessionárias de automóveis da cidade e logo, estava ganhando uma boa renda. Doris e eu ficamos noivos durante seu penúltimo ano e nos casamos quando ela estava no último ano. A ironia é que Doris acabou seguindo uma carreira em vendas também. Ao concluir sua educação, ela se juntou a uma das maiores empresas farmacêuticas, essencialmente comercializando medicamentos prescritos para médicos. Entre nós dois, não éramos ricos, mas estávamos nos virando bem. Embora ainda não tivéssemos começado uma família, presumi que isso estava em nosso futuro. O que inicialmente me cativou em Doris foi seu físico. Quando nos conhecemos, ela era esbelta e em forma, e mesmo depois de 6 anos de casamento, ela manteve essa aparência. Parte disso provavelmente foi boa genética, mas ela também se tornou uma entusiasta dedicada do fitness, indo à academia 3, 4 ou até 5 dias por semana. O lado positivo foi que seu corpo permaneceu tonificado e atraente, não de um jeito excessivamente musculoso de fisiculturista que me deixa desconfortável, mas mais como a Gillian Michels que você vê frequentemente na TV. Eu realmente apreciei isso. No entanto, o lado negativo foi que todo o exercício parecia cobrar um preço de sua energia. Ultimamente, sempre que eu queria aproveitar seu físico atraente na cama, tudo o que ela queria era dormir. Como eu tinha acabado de descobrir, havia outra razão pela qual ela não estava interessada em momentos íntimos comigo, e essa razão era Maurice Fisher, um dos médicos com quem ela interagia regularmente. Eu acidentalmente descobri o caso entre minha esposa e o respeitável Dr. Fisher. Apesar de ser a inteligente da família, Doris tem uma tendência a esquecer as coisas. Não é incomum que procuremos seu celular perdido ou voltemos para pegar uma bolsa esquecida. Então, descobrir que ela havia deixado seu laptop em casa quando foi trabalhar esta manhã não levantou nenhuma suspeita. No entanto, o que chamou minha atenção foi um e-mail em sua caixa de entrada intitulado "Ontem foi tão quente". Naturalmente, eu o abri prontamente. Em suma, ficou evidente que ela e o Dr. Fisher estavam coordenando reuniões em um motel por e-mail por vários meses. O conteúdo dos outros e-mails sugeria fortemente que o encontro deles não tinha nada a ver com discutir medicamentos. Investigando os e-mails enviados, as coisas que ela expressou a ele deixaram claro que isso era mais do que apenas um caso casual. Eles estavam imersos em um romance completo. Eu nunca vi isso chegando, lamentei para Billy. O que eu vou fazer, cara? Se fosse minha esposa, eu serviria um sanduíche de punho antes de chutá-la para o meio-fio, Billy declarou hipócrita. Não, eu nunca poderia recorrer à violência com Doris, respondi. Vou ter que me divorciar dela e seguir com minha vida, mas adoraria encontrar uma maneira de me vingar do Dr. Maurice Fisher por arruinar meu casamento. Enquanto estava sentado ali tomando minha bebida, uma ideia me ocorreu. Inclinando-me sobre a mesa, falei com Billy em um tom baixo.
Ei, amigo, você estaria disposto a me ajudar a procurar alguma aceleração? Acho que tenho um plano que não terá consequências para nós. Os olhos de Billy brilharam. Diga-me o que você tem, ele disse ansiosamente. Meu conceito era direto. Usaríamos o e-mail de Doris para atrair o médico respeitável de volta ao motel, mas, dessa vez, seríamos nós que ficaríamos à espreita, não ela. Nosso plano envolvia contê-lo, confiscar suas roupas e deixá-lo abandonado de cueca. Posteriormente, pretendíamos avisar o noticiário da TV para que pudessem capturar o momento em que a polícia o resgatou. Se isso não expusesse sua verdadeira natureza ao mundo, nada mais o faria. Billy levantou uma preocupação, mas ele saberá que foi uso. Já pensei nisso, assegurei a ele. Usaremos máscaras de esqui e luvas cirúrgicas para evitar deixar impressões digitais. Será infalível. Mas e se descobrir que você enviou o e-mail da conta de Doris? Billy questionou. Talvez, eu admiti, mas mesmo que ele faça isso, duvido que ele confesse. Revelar o caso provavelmente não cairia bem para sua esposa. Billy me lançou um olhar perspicaz. Você pode estar no caminho certo. Além disso, ele pode suspeitar de você, mas provar isso seria desafiador. Principalmente se eu apagar o e-mail do computador de Doris depois de enviá-lo, acrescentei triunfantemente. Vamos nessa, Billy declarou. Não suporto trapaceiros. Aquele médico lhe deve uma por mexer com sua esposa. Tudo bem, aqui está o plano, informei a ele. Hoje à noite, enviarei um e-mail a ele usando o computador de Doris, marcando um encontro no motel de sempre deles logo depois do almoço. Amanhã de manhã, vá em frente e reserve um quarto. Quando ele chegar, em vez de encontrar Doris, nós o prenderemos. E então o mutilamos, certo? Billy perguntou ansiosamente. Não, 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 respondi rapidamente. Vamos tomar a estrada principal nisso. Vamos contê-lo, despi-lo, amarrá-lo a uma cadeira e deixá-lo lá. Vou avisar anonimamente a polícia sobre uma perturbação no quarto 101. Depois disso, você liga para seu amigo na emissora de TV e menciona que ouviu rumores de uma investigação policial significativa no motel. Isso vai virar manchete, e ele vai virar a piada da cidade. Mesmo que ele fique quieto, ainda será constrangedor, já que todos saberão que ele não estava em uma visita legítima. E se ele contar o motivo de ter ido ao motel em primeiro lugar, a cidade inteira descobrirá sobre seu caso com Doris, e então eu a chutarei para o meio-fio. Parece perfeito, Billy concordou ansiosamente. Mal posso esperar. Só uma coisa para lembrar, Billy, eu avisei. Quando reservar aquele quarto, não use seu cartão de crédito. Por que não? Billy questionou. Tentei não demonstrar minha exasperação. Por que você não quer que a polícia rastreie o aluguel do quarto, até você quando investigar o desaparecimento do médico? Expliquei impacientemente. Entendi, Billy respondeu. Internamente, suspirei. Billy era um cara legal. Mas ele não ganharia nenhum prêmio Nobel tão cedo. Naquela noite, ao voltar para casa, mantive uma fachada de normalidade, fingindo que nada estava errado. Dei uma dica sutil para Doris sobre meu interesse em alguns momentos íntimos depois do jantar, mas, como esperado, ela prontamente descartou a ideia. Eu não tinha certeza se Fisher a estava esgotando ou se sua paixão por ele a tornava resistente aos meus avanços. No entanto, meu plano era claro. Eu logo terminaria as coisas com a mulher infiel, depois de me vingar de seu amante. Depois que Doris se retirou para a noite, localizei sua mala de rodinhas, a que ela usava para transportar suas amostras médicas e outros itens para médicos. Fiel à forma, seu laptop estava aninhado lá dentro. Embora seu e-mail fosse protegido por uma senha, eu havia previsto esse obstáculo. Doris, sendo esquecida, tinha suas senhas documentadas em uma folha de papel enfiada em sua carteira. Recuperando-a, digitei a senha e foi lá, ganhei acesso. Quando comecei a compor meu convite para o Dr. Love, confiante de que poderia formulá-lo de uma forma que seria irresistível, deparei-me com um obstáculo repentino. Uma questão crucial surgiu. Billy estava planejando reservar um quarto de motel amanhã, e eu precisava verificar o número do quarto imediatamente para informar o bom doutor. Bem feito, idiota, eu me repreendi. Nenhum prêmio Nobel para você este ano também. Rapidamente, disquei o número de Billy.
Quando ele atendeu, perguntei: podemos conversar? Claro, ele respondeu. Você consegue me ouvir? Não, não, eu quase gritei. Quer dizer, você consegue falar sem Phyllis ouvir? Ah, ele percebeu, ela não está aqui. Sinta-se à vontade para prosseguir. Quando expliquei minha situação, Billy me tranquilizou, dizendo, sem preocupações, apenas faça uma ligação anônima para o médico amanhã e avise-o do quarto. Sim, isso será tranquilo, respondi sarcasticamente. Você realmente acha que ele não vai achar suspeito se algum cara o informar sobre onde se encontrar com minha esposa para uma reunião discreta? Ah, certo, Billy reconheceu, e eu reprimi um gemido. Então uma solução me ocorreu. Eu consegui, exclamei. Quando você for ao motel amanhã, reserve um quarto para 2 dias. Vou mandar um e-mail para o médico amanhã à noite, confirmando a reunião para o dia seguinte e fornecendo o número da sala. Ok, Billy concordou, mas o que devemos fazer com a sala amanhã? Não vamos usá-la para nada, eu disse, tentando conter minha impaciência. Bem, isso parece um desperdício para mim, Billy comentou, e não tenho certeza se meu cartão de crédito aguenta 2 dias. Nada de cartões de crédito, Billy, exclamei, rapidamente cobrindo minha boca para evitar acordar Doris. Em um tom abafado acrescentei: eu te cobrirei se você estiver com pouco dinheiro, Billy, mas certifique-se de usar dinheiro, não seu cartão de crédito. Lembre-se, pague em dinheiro. Ele concordou, e encerramos a ligação, mas uma sensação de desconforto começou a tomar conta de mim. Independentemente disso, Billy seguiu minhas instruções, ligando de volta no dia seguinte com o número do quarto. Foi moleza, Johnny. O recepcionista mal me deu atenção, e eu paguei em dinheiro, como planejamos. Além disso, pegamos o quarto 101. É no final, então deve ser bem silencioso. Perfeito, amigo, eu assegurei. Você fez bem. Vou enviar esse e-mail hoje à noite e garantir que cuide dos outros detalhes que discutimos. Que outros detalhes, Johnny? Soltei um suspiro profundo, mas consegui controlar minha frustração. Não se esqueça da fita adesiva e da sua câmera, eu o lembrei. Vou levar as luvas cirúrgicas e as máscaras de esqui para usarmos. Ah, certo, ele reconheceu. Enquanto eu desligava, murmurei para mim mesmo: se ele disser certo mais uma vez, eu juro que vou gritar. Doris foi dormir cedo de novo, permitindo que eu enviasse minha mensagem para o Dr. Fisher sem problemas. No e-mail, prometi tentadoramente ao homem uma experiência inesquecível se ele aparecesse no quarto 101 do motel amanhã à 1 da tarde. Vou explodir sua mente, escrevi, e essa frase me manteve entretida a noite toda. No entanto, quando o dia esperado chegou, a situação não pareceu tão divertida. Dúvidas surgiram, e eu questionei se eu estava prestes a fazer algo incrivelmente tolo. No entanto, a lembrança dos e-mails afetuosos trocados entre os 2 trapaceiros reacendeu minha raiva. O Dr. Fisher merecia a humilhação que o aguardava, e Doris também. Eu, o marido fiel injustiçado por suas ações, acreditava que elas mereciam o que estava por vir. Por volta do meio da manhã, liguei para Billy em seu celular para confirmar tudo. Ele deveria vir à concessionária às 12h30, se passando por um cliente para um test drive. Essa era nossa história de capa, e eu precisava de garantias de que tudo ainda estava nos trilhos. Onde você está, Billy? Você está em casa? Eu perguntei. Não, eu passei a noite no quarto do motel, ele mencionou casualmente. O quê? Exclamei. Por que diabos você fez isso? Bem, parecia um desperdício deixá-lo vazio. Além disso, Phyllis e eu tivemos um desentendimento, e eu precisava sair de casa. Mais uma vez, me vi expressando descrença por meio de um balançar de cabeça. A esposa de Billy, uma enfermeira atraente empregada no hospital, conhecia Doris, pois ambas frequentavam a mesma academia. Apesar de Phyllis parecer uma mulher decente, era evidente que ela e Billy estavam constantemente envolvidos em discussões. Embora eu não pudesse endossar a ideia de deixar evidências incriminatórias espalhadas pelo quarto do motel, especialmente considerando meu conhecimento de investigações forenses por assistir CSI. Billy, eu o adverti severamente. Nós concordamos em evitar quaisquer vestígios no quarto. Ah, certo, Billy respondeu, e eu cerrei os dentes para abafar um grito. Escute, Billy,
Limpe sua bagunça aí, higienize todas as superfícies que você tocou e então vá até a concessionária. Lembre-se, você deve chegar aqui às 12h30 em ponto. Apesar das minhas reservas, Billy chegou pontualmente ao showroom precisamente às 12h30. Assinei para um veículo de demonstração e corremos para o motel. Equipando Billy e eu com luvas cirúrgicas, entramos na sala, encontrando a desordem esperada. Inicialmente preocupado com a possibilidade do Dr. Fisher chegar cedo, lembrei a mim mesmo que os médicos raramente cumpriam os compromissos no horário. Colaborando eficientemente, Billy e eu conseguimos arrumar o quarto o melhor possível antes da chegada prevista do médico. Fechando todas as persianas e cortinas, apagando todas as luzes e prendendo a porta com uma trava de segurança flip, colocamos máscaras de esqui e recuamos para as sombras. O quarto mergulhou na escuridão, exceto pela luz que vazava por baixo da porta. Enquanto estávamos em silêncio, Billy me assustou ao sussurrar: "Com certeza é assustador aqui." Exercendo todo o meu controle, me abstive de estrangulá-lo. "Quieto, Billy", eu sibilei. "Ele pode estar lá fora agora mesmo." "Ai, certo." Antes que eu pudesse responder, o som de passos ecoou pelo corredor. Fiz um gesto para Billy ficar em silêncio e discretamente apontei para a câmera que ele segurava. Ele assentiu, e eu esperava que isso sinalizasse sua lembrança do plano. Espiando cautelosamente pela esquina, nós aguardamos os eventos se desenrolando. Nesse momento a porta se abriu e um homem entrou na sala, brincando, gritando: "Ei, Doris, onde você está, moça sexy?" Cutuquei Billy para se preparar para a ação. "Aqui estou", sussurrei. E quando ele se virou para nós, Billy disparou sua câmera, seu flash cegando o homem. Ele gritou, momentaneamente incapacitado pela luz intensa. Esperando que ele se recuperasse, aproveitei a oportunidade e rapidamente o incapacitei. Sendo um cara razoavelmente grande com alguma experiência em luta, posso ter colocado um pouco mais de força naquele soco, pois o homem caiu no tapete como uma pedra. Eu circulei ao redor, cuidando do meu punho dolorido. "Droga, isso doeu", eu gemi. Felizmente, Billy permaneceu focado na tarefa em questão. Depois de trancar a porta do quarto do motel, ele voltou para avaliar a situação com o homem inconsciente. Assobiando, ele comentou: "Você realmente o pegou, Johnny. Ele está desmaiado." "Fale baixo", eu sibilei. "E não use meu nome." "Desculpa, Johnny." Billy pediu desculpas. "Vamos", eu dirigi. "Ajude-me a tirar as roupas dele." Tiramos nossas máscaras de esqui e tentamos despir o médico. Despir um corpo mole provou ser surpreendentemente desafiador, mas depois de um esforço considerável, conseguimos reduzir o médico à sua cueca boxer listrada azul. Nenhum de nós queria tocar nas partes íntimas dele, então paramos naquele ponto. Então o manobramos para uma cadeira de mesa e o prendemos com fita adesiva. Apesar de parecer inconsciente, eu não queria arriscar que ele acordasse e fizesse barulho, então tampei sua boca com fita adesiva também. "Tudo bem", declarei. "Terminamos aqui. Vamos jogar as roupas dele na caçamba do estacionamento e voltar para a concessionária." "Tem certeza de que não quer cortar o pau do bastardo?" Billy perguntou, tirando uma ameaçadora faca dobrável do bolso. "Guarde isso, Billy", respondi apressadamente. "Nós discutimos isso. Nosso objetivo é humilhá-lo, não machucá-lo." "Entendi", Billy reconheceu, guardando sua faca para meu alívio. Reunimos as roupas restantes do médico e seguimos em direção à saída. Quando saímos, usei a trava de segurança de metal para impedir que a porta fechasse. "Por que você fez isso?", Billy questionou. "Para que a polícia e a equipe de notícias pudessem acessar facilmente a sala", expliquei a ele. "Ah, certo", Billy respondeu. Soltei um suspiro enquanto saíamos pela porta dos fundos do motel. No caminho de volta para a concessionária, joguei fora as roupas, luvas e máscaras de esqui do médico em uma caçamba. Quando voltamos, Billy pulou em sua caminhonete para ir embora. Inclinando-me para sua janela, reiterei o plano. "Vou fazer uma ligação anônima para o 911 e relatar uma perturbação no motel. Quando estiver em casa, ligue para seu amigo na delegacia. Diga a ele que você viu a polícia chegando ao motel e que parecia que algo significativo estava acontecendo." Ele assentiu,
e eu só podia esperar que ele executasse corretamente. O test drive com Billy durou apenas um pouco mais do que o normal, e ninguém pareceu questionar. Dei um suspiro de alívio mentalmente. Parecia que tínhamos conseguido. O resto da tarde se arrastou sem parar, mas finalmente o dia concluiu. Pulei no meu carro, indo para o bar para encontrar Billy. Eu estava tão nervoso que me senti quase eufórico. A expectativa de testemunhar o respeitável médico, sendo escoltado para fora de um motel decadente de cueca, no noticiário das 10 horas, me deixou quase salivando. A única coisa melhor seria assistir à reação de Doris ao meu lado. Billy já estava sentado em uma mesa, com uma cerveja me esperando. Bem, perguntei ansiosamente, você ligou para seu amigo na delegacia como conversamos? Sim, ele respondeu, tomando um longo gole de sua garrafa. A equipe de notícias filmou o médico saindo do motel? Claro que sim. Bem, o que seu amigo disse? Como Fisher apareceu? Billy balançou a cabeça. Não dava para dizer por causa do saco para cadáver. Saco para cadáver. Que saco para cadáver? Aquele em que o médico estava, ele disse. Olhei para ele consternado. Ele estava morto, Johnny, Billy explicou. Eles tiveram que carregá-lo para fora em um saco. Como isso é possível, Billy? Ele estava bem quando o deixamos, exceto talvez por aquele caroço em seu maxilar. Alguém deve ter entrado no quarto depois que saímos e o pegou, Johnny. Quando meu amigo me ligou de volta para agradecer pela gorjeta, ele disse que uma empregada encontrou o médico com a garganta cortada como um apito. Havia sangue por todo lugar. Será a história principal no noticiário hoje à noite. Até agora, a única ocasião na minha vida em que me senti tonto foi durante uma pancada particularmente brutal, enquanto jogava futebol no ensino médio. No entanto, neste momento, senti uma sensação semelhante, e parecia que eu poderia até desmaiar. Esse tinha que ser o pior cenário possível. Tentando me recompor, tomei um gole substancial da minha cerveja e fixei meu olhar em Billy. A polícia tem alguma pista sobre quem fez isso? Perguntei. Billy respondeu calmamente. Meu amigo disse que ninguém viu ou ouviu nada. Escute, Billy, essa é uma situação séria. Se isso voltar para nós, estamos em apuros. Por quê? Ele perguntou. Nós não o matamos. Sabemos disso, mas a polícia não, eu disse frustrada. Se descobrirem que fomos nós que o amarramos, eles definitivamente tentarão nos culpar pelo assassinato. Ai, entendi. Eu tive vontade de estender a mão sobre a mesa e sacudir um pouco de juízo nele, mas entendi que perder o controle não era uma opção naquele momento. Billy, temos que manter isso absolutamente em segredo. Você não pode falar com ninguém, nem com Phyllis, nem com seu amigo no noticiário da TV, nem com ninguém. Se fizer isso, podemos acabar na prisão, entendeu? Claro, Johnny, claro. Nossa melhor chance é que a polícia prenda rapidamente o verdadeiro culpado. Assim que fizerem uma prisão, o foco se desviará de nós. Não se preocupe, Johnny. Vou ficar de boca fechada, ele garantiu, acompanhado daquele gesto tolo de mão e boca que aprendemos na quinta série. Senti uma onda de náusea me invadir. Quando saí, indo para casa, só podia esperar que Billy ficasse em silêncio. No entanto, duvidei que ele conseguisse manter isso por muito tempo. Se os policiais o trouxessem para interrogatório, estaríamos encrencados. Por que eu tinha que buscar vingança contra aquele médico desprezível? Por que eu não tinha simplesmente pedido o divórcio de Doris e deixado para lá? Doris! Oh meu Deus, eu tinha planejado confrontá-la sobre sua infidelidade esta noite. Bem, esse plano foi jogado pela janela. Eu teria que ir para casa e fingir estar contente perto dela. Que chatice seria isso? Eu esperava conseguir fingir bem o suficiente para enganá-la. Ao chegar em casa, foi pior do que o esperado. Assim que entrei pela porta, Doris correu até mim, desatando a chorar. O que foi, querida? Perguntei. O que aconteceu? Oh, Johnny, ela soluçou. É tão terrível. Aquele gentil Dr. Fisher, aquele que eu costumo chamar, foi assassinado. Está em todos os noticiários. Não acredito, eu disse, tentando soar chocada e simpática. O que aconteceu? Eles encontraram o corpo dele em um quarto de motel, ela lamentou. Sua garganta tinha sido cortada.
Eu sabia que não deveria, mas não resisti e disse: eles o encontraram em um quarto de motel? Parece que ele deve ter se encontrado com alguém para um pequeno deleite da tarde. Você não sabe disso, ela retrucou para mim. De qualquer forma, você precisa tirar sua mente da sarjeta em um momento como esse. Desculpe, querida. Eu não queria menosprezar uma tragédia tão terrível, eu disse me desculpando. Me irritou falar gentilmente sobre o idiota. Eu não queria que ele fosse assassinado, mas não fiquei exatamente arrasada com isso. E foi um insulto à injúria, saber o verdadeiro motivo de Dory se estar tão chateada. A noite inteira se desenrolou de forma semelhante. Cada vez que Doris entrava na sala, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Durante o noticiário, ela escondeu o rosto com o lenço. Isso me deixou enojado, especialmente quando o repórter da TV começou a elogiar o falecido e a lamentar a tremenda perda para a comunidade. Não era assim que deveria ser, pensei. Eles deveriam estar expondo como o canalha enganador que ele era, não glorificando-o, simplesmente não está certo. Doris foi para a cama sem jantar, então eu tive que fazer um sanduíche para matar a fome. No entanto, eu não estava particularmente com fome. Além do desafio de fingir preocupação com Doris, eu estava ansiosamente me preocupando com as potenciais repercussões. Billy e eu fomos cautelosos, mas e se deixássemos para trás alguma evidência incriminadora? O que eu diria à polícia se eles viessem bater à porta? Quem acreditaria que nós apenas amarramos Fisher sem causar danos, exceto por aquele pequeno toque no queixo? Depois de uma noite sem dormir, fui trabalhar no dia seguinte, mas não houve trégua. O Dr. Fisher era um cliente, e seu assassinato dominava as conversas. Todos tinham uma teoria sobre o perpetrador e o motivo. Pensei em propor uma teoria alternativa para desviar a atenção, mas não consegui pensar em nada plausível. Por fim, optei por ficar em silêncio, esperando que a situação passasse rápido. Quando conheci Billy no bar naquela noite, ficou evidente que ele estava ansioso para compartilhar algo. Você não vai acreditar no que eu descobri sobre o assassinato do doutor, ele exclamou alto enquanto eu me aproximava de sua mesa. Silêncio, Billy, eu sussurrei, lançando um olhar severo em sua direção. Nós concordamos em não discutir isso com ninguém. Claro, ele respondeu, mas você não vai acreditar no que meu amigo da delegacia acabou de descobrir. A polícia ainda não divulgou essa informação. Apesar do meu desconforto, a curiosidade levou a melhor. Tudo bem, desembucha. O que ele descobriu? Inclinando-se mais para perto, Billy compartilhou. Quando eles descobriram o corpo, o assassino tinha esculpido a palavra vagabunda em seu peito. Parece um assassinato por vingança. A revelação me deixou atordoado. Eu me inclinei para trás, contemplando as implicações. Mas espere, tem mais, Billy continuou. Os policiais têm quase certeza de que era um cara. Eles não acham que uma mulher poderia tê-lo subjugado, despido e forçado a sentar em uma cadeira. Tinha que ser alguém forte. Minha cabeça girou com essa última informação. Oh, Billy, isso é ruim. Se eles nos vincularem a isso, eu posso acabar em sérios problemas. Mas você é inocente, Billy insistiu. Sim, mas como eu provo isso? Eu tinha o motivo, eu me encaixo na descrição e definitivamente tive a oportunidade. Tudo o que falta é a arma do crime. Billy tentou tranquilizar. Eu vi aqueles programas de crimes reais na TV. Talvez você tenha se livrado da arma. Billy, você não está me fazendo sentir melhor. Eu não fiz isso, lembra? Certo. Se eu estava desconfortável na noite anterior, esta noite foi ainda pior. Honestamente, olhando para todas as evidências, até eu comecei a questionar minha inocência. O único alívio era que amanhã era meu dia de folga, poupando-me de suportar especulações intermináveis sobre o assassinato no showroom. No entanto, isso fez pouco para aliviar meu sono agitado. No dia seguinte, Dory saiu de casa para ir à academia, provavelmente tentando aliviar suas tristezas por meio de exercícios. Em um esforço para escapar temporariamente de minhas próprias preocupações, optei por me envolver em alguns trabalhos no quintal. Era um dia lindo, e o gramado precisava desesperadamente de um corte. Tirando a roupa para um velho short, comecei a cuidar do jardim da frente. Enquanto eu meticulosamente cortava a grama em seções menores, um carro parou na frente da nossa casa, e uma jovem atraente saiu.
Observando-a se aproximando, desliguei prontamente o cortador de grama. Ela pareceu me examinar enquanto caminhava em minha direção. Sua esposa está em casa? Ela perguntou. Droga, deve ser a moça da Avon, pensei. Não, desculpe, respondi com um sorriso. Você só não a viu. Eu sou o marido dela, Johnny. Eu sou a única aqui. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um cartão. Eu sou a detetive Mônica Ferguson. Você poderia pedir para ela me ligar quando voltar? Eu gostaria de fazer algumas perguntas a ela sobre o Dr. Maurice Fisher. Uma onda de medo me percorreu. Por que você quer falar com ela sobre ele? Eu perguntei, um pouco apressadamente. A detetive sorriu, dando tapinhas na minha mão enquanto falava. Não se assuste, ela me tranquilizou. Estamos apenas tentando entrevistar todos que tiveram contato com o Dr. Fisher. A equipe do escritório dele nos informou que sua esposa é uma das representantes da empresa farmacêutica que o visitava regularmente. Certo, respondi. Internamente, lamentei. Merda, isso soa tão tolo quanto quando Billy diz isso. Enquanto me castigava mentalmente, ela continuou a me avaliar, e eu ponderei se ela estava flertando ou avaliando meu potencial envolvimento em um crime. Eventualmente, ela perguntou: E você? Você conhecia o Dr. Fisher? Claro, eu o conhecia, admiti, então percebendo as implicações das minhas palavras. Quer dizer, eu o conhecia através de Doris, mas eu nunca, realmente fui apresentada a ele. Ela me estudou por mais um momento antes de dizer: Ok, obrigada pela sua cooperação. Não se esqueça de pedir para sua esposa me ligar. Quando ela começou a sair, ela fez uma pausa e acrescentou: Vejo você por aí. Olhei para sua figura desaparecendo e me questionei. Por que diabos eu aleguei conhecer Fisher? Eu ponderei se minha resposta soou suspeita, e tentei decifrar o significado por trás de suas palavras de despedida. Vejo você por aí. Nem preciso dizer que qualquer paz e tranquilidade que eu havia alcançado enquanto trabalhava no quintal, agora havia evaporado. Mais tarde naquela noite, o noticiário local apresentou uma entrevista com o chefe sobre o assassinato de Fisher. Ele declarou pomposamente: Descobrimos novas evidências cruciais no caso e esperamos fazer uma prisão em breve. Minha pressão arterial disparou, tentando escalar o Monte Everest. Ansioso para aprender mais, eu esperava encontrar Billy e descobrir se seu contato tinha alguma ideia sobre esse desenvolvimento recente. Antes mesmo de nos sentarmos na mesa do bar, bombardei meu amigo com perguntas. Billy, eu disse urgentemente, o chefe está blefando. Billy respondeu sem rodeios. Meu amigo disse que eles não têm nada de novo. Eles só estão esperando tirar alguém da cobertura. Mas e a investigação do CSI? Eles devem ter encontrado algo naquele quarto de motel, insisti. Meu amigo mencionou que muitos hóspedes ficaram naquele quarto e ele foi limpo inúmeras vezes. Não havia nada que pudessem usar, Billy explicou. Então a preocupação surgiu em seu rosto. Você não parece bem, Johnny. Você precisa relaxar um pouco. Não deixe que essa coisa te afete. É fácil para você dizer isso, eu retruquei. Você não teve um detetive de polícia aparecendo na sua casa ontem. Era uma mulher chamada Mônica? Ele perguntou. Quando eu assenti surpreso, ele continuou. Sim, a mesma que estava no hospital perguntando por aí. Eles não têm nada. Estão apenas se agarrando a palhas. Quando saí do bar, não consegui me livrar do comportamento calmo de Billy. Como ele conseguia permanecer tão composto enquanto eu estava consumido pela preocupação? Como ele conseguia ter tanta certeza de que seu amigo na emissora de TV realmente sabia de toda a história? Por fim, concluí que o otimismo de Billy era inversamente proporcional ao seu QI. Dado que eu tinha visto a pontuação de QI de Billy em seu arquivo antes de ele abandonar o ensino médio, essa percepção me aterrorizou. Depois de suportar outra noite sem dormir e tomar vários antiácidos, percebi que tinha que agir. Esperar que a polícia pegasse o assassino não era uma opção, especialmente quando eu parecia o suspeito mais provável. Minha única chance de limpar meu nome era embarcar em minha própria busca para descobrir o verdadeiro assassino. O maior obstáculo nesse plano era minha falta de conhecimento sobre como conduzir uma investigação de assassinato.
Embora aparecesse direto na TV, a praticidade disso na vida real me deixou sem noção. Pense, eu me encorajei. Decidi começar assumindo que a pessoa que matou o médico devia conhecê-lo. Parecia improvável que um completo estranho entrasse casualmente em um quarto de motel e matasse quem quer que estivesse preso com fita adesiva a uma cadeira. E o que dizer do SLT, esculpido no peito de Fisher? Se isso não fosse um ato direcionado, eu ficaria surpreso. Então a questão crucial era, quem além de mim, iria querer machucar o Dr. Fisher? Espera, não, eu não queria matar o médico. Eu só queria envergonhá-lo. Alguém mais tinha uma agenda mais sinistra. Mas quem? Como eu não conhecia Fisher, precisava falar com alguém que conhecesse para encontrar a resposta. A escolha lógica era sua esposa, que poderia ter insights sobre quem nutria má vontade em relação ao seu falecido marido. Agora, o desafio era encontrar uma maneira de fazê-la, uma completa estranha, se abrir para mim. Admito, o que fiz em seguida foi bem tolo. O desespero estava aumentando, e eu não conseguia pensar em nenhuma outra alternativa. No meu próximo dia de folga, fui a uma loja e comprei um distintivo de detetive de brinquedo, pintado de dourado. Ele não resistiria a um exame minucioso. Minha única esperança era blefar para passar. Afinal, eu tinha visto uma tática parecida em um filme baseado em eventos reais. Então talvez pudesse funcionar para mim também. Com determinação, vesti um terno e gravata e dirigi até a casa impressionante do falecido Dr. Fisher, adequada para um médico bem-sucedido. Fiquei na entrada circular por um momento, reunindo coragem para abordar a esposa do médico. Eu estava ciente de que a probabilidade de ela se envolver em uma conversa comigo era pequena, e as chances de obter qualquer informação valiosa eram ainda menores. No entanto, o pensamento de evitar a prisão e a companhia indesejada de alguém chamado Bubba me compeliram a tocar a campainha dela. A mulher que atendeu a porta me lembrou flores murchas em um vaso, mantendo alguma beleza, mas mostrando sinais de desbotamento. Um copo alto em sua mão também não melhorou sua aparência. Apresentei o distintivo, enfiado dentro da carteira, e a cumprimentei. Boa tarde, senhora. Fisher. Sou a detetive. Mais uma. Ela a interrompeu. Bem, espero que você seja o policial bom. O quê? Eu perguntei. Não é assim que vocês operam? A mulher com quem falei outro dia era definitivamente a policial, má. Então espero que você seja o policial bom. Bem, eu hesitei. Não importa, ela disse. Entre, gesticulando com sua bebida para que eu entrasse. Quero um pouco de uísque com soda. Ela ofereceu, enquanto me levava para sua sala. Não, obrigada, recusei. Estou de plantão. Bem, não faz sentido desperdiçar, ela respondeu, misturando outra bebida para si mesma. A julgar pelo seu andar instável, não era sua primeira recarga do dia. Ao retornar, ela se sentou e eu abri o bloco de notas que parecia oficial que eu tinha, apesar da infeliz capa da Hello Kitty. Primeiro, senhora Fisher, deixe-me expressar minhas condolências pela trágica perda de seu marido. Sim, ele está morto. Vamos logo com isso, ela interrompeu impacientemente. Fiquei surpreso com o comportamento dela, o que me levou a expressar minha observação. Se não se importa que eu diga, senhora Fisher, parece que você não está profundamente de luto pela morte dele, arrisquei. Sua resposta me pegou desprevenido enquanto ela falava arrastadamente, tomando outro gole de seu uísque. Luto? Caramba, estou comemorando, ela declarou. Meu falecido marido estava me traindo, detetive. No que me diz respeito, ele teve o que merecia. Apesar da minha curiosidade sobre a atitude dela, hesitei em perguntar sobre o conhecimento dela sobre Doris. Bem, se ele te traiu, por que não se divorciar? Perguntei. Não tinha dinheiro para isso, ela respondeu casualmente. Assinei um acordo pré-nupcial quando nos casamos. Se eu me divorciasse dele, eu não levaria nada além do que eu trouxe para o casamento. Não, a verdade é que alguém acabar com o bastardo foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. A revelação dela me surpreendeu. Parecia que ela estava inadvertidamente confessando um assassinato. No entanto, eu me perguntei por que ela revelaria tal informação, especialmente para um detetive.
Talvez ela tivesse consumido mais álcool do que eu percebi, ou talvez ela fosse genuinamente inocente, mas ingênua. Escolhendo não tirar conclusões precipitadas, decidi explorar outros suspeitos em potencial. Senhora Fisher, você conhece alguém que possa ter tido um motivo para matar seu marido? Eu perguntei. Claro, ela respondeu despreocupadamente. Vários deles. Sério? Perguntei surpresa. Claro, poderia ter sido qualquer um dos maridos das esposas que ele traiu, ela disse casualmente. Meu falecido marido simplesmente não conseguia manter as calças fechadas. Ao longo dos anos, ele me traiu inúmeras vezes. Não me surpreenderia se um marido ciumento decidisse se vingar. Ela balançou a cabeça amargamente. Meu Maury era um verdadeiro SLT, ela acrescentou. Quase soltei um suspiro quando ela pronunciou essas palavras. O uso que ela fez do termo SLI não me pareceu uma mera coincidência. Apesar da suspeita inegável, não foi uma confissão. Além disso, ela tinha acabado de me dar uma lista de outros suspeitos em potencial para investigar. O trabalho de detetive estava se tornando cada vez mais complexo. Alguma ideia de quem eram as amantes dele? Perguntei com uma pitada de nervosismo, imaginando se ela mencionaria Doris. Não tenho a mínima ideia, ela respondeu. Depois de pegá-lo traindo pela primeira vez, parei de me importar. Lá se foi aquela pista. Mas você não tinha medo de que ele pudesse desenvolver sentimentos por uma delas e te deixar? Eu perguntei. Como mencionei, Maurice não conseguia permanecer fiel a mim ou a qualquer outra pessoa. No entanto, eu sempre soube que ele ficaria comigo porque ele gostava da imagem de ser um homem feliz e casado na comunidade. Não pude deixar de sentir um pouco de pena dela. Que casamento miserável! E quanto ao risco de doenças? Você não estava preocupada com ele te infectando? Eu perguntei. Ela sorriu. Ele era médico. Mesmo que contraísse alguma coisa, ele sabia como tratar. Além disso, quando descobri o que estava acontecendo, parei de dormir com ele. Faz muito tempo que não estou com um homem. Largando sua bebida, ela me lançou um olhar calculista. Sabe, você é um cara bem bonito. Que tal ajudar uma garota a acabar com sua seca? Com isso, ela rapidamente saiu do sofá e ficou de joelhos, se posicionou na minha frente e, para minha surpresa, começou a mexer no meu zíper. Não, espere, senhora Fisher. Quer dizer, eu realmente gostaria, mas sou felizmente casado. Eu hesitei. Mas então me ocorreu. Eu não estava mais felizmente casado. Na verdade, eu planejava terminar o casamento em breve. A perspectiva de me vingar da minha esposa e acertar as contas com o marido dela de repente pareceu bem atraente. Como já fazia um tempo desde que eu tinha tido intimidade, parei de resistir. Assim que ela abriu meu zíper, ela rapidamente alcançou minhas calças e puxou minha excitação. Com a velocidade de um tordo agarrando uma minhoca, ela desceu e me levou para dentro de sua boca. Impressionante! Ela definitivamente sabia como fazer sexo oral. Em pouco tempo, ela me deixou completamente excitado e, sem hesitar, ela me fez garganta profunda. A combinação da língua dela e a pressão da garganta dela me fez gemer, e comecei a empurrar meus quadris, me aproximando de um clímax poderoso. No entanto, ela me puxou para fora da boca e balançou o dedo de brincadeira para mim. Não, 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 ela disse com um sorriso travesso. Eu quero me divertir também. Ela puxou a fivela do meu cinto, e quando ele cedeu, ela puxou minhas calças para baixo das minhas coxas. Então ela se levantou e levantou a saia em volta da cintura. Surpreendentemente, a pessoa atrevida não estava usando nenhuma calcinha. Enquanto eu olhava para suas pernas e quadris, reconheci que, embora seu charme juvenil pudesse ter diminuído um pouco, aquelas pernas longas ainda estavam em excelentes condições. O aroma sedutor que emanava dela me cativou, e eu estava mais do que ansioso para me envolver com ela. Vamos, querido, ela sussurrou para mim. Eu anseio pela intensidade daquele momento agora. Dizendo isso, ela subiu no meu colo e se posicionou montada em mim. Foi um longo período para mim, longo demais, percebi. Essa mulher era bem versada em suas ações. Ela balançava os quadris, movia-os em várias direções e então retomava seu movimento rítmico, notavelmente energético para alguém mais maduro.
Eu estava em êxtase, totalmente ciente de que não conseguiria resistir por muito mais tempo. Normalmente, tenho orgulho da minha resistência, certificando-me de que meu parceiro chegue ao clímax antes de mim. No entanto, já fazia tanto tempo que duvidei da minha capacidade de me segurar. Como resultado, deslizei minha mão por baixo dela, provocando sua outra abertura com meu dedo indicador. Ela respondeu positivamente, se contorcendo e gemendo. Pensando que ela gostou, decidi explorar mais. Continuando meus movimentos, uma sensação deliciosa surgiu em mim enquanto eu a sentia apertar em volta de mim. Agora, nós dois estávamos uivando, atingindo um clímax que deve ter ressoado pelos arredores. Enquanto eu me encolhia contra o sofá, não pude deixar de me preocupar com potenciais bisbilhoteiros entre seus vizinhos, temendo que eles pudessem confundir nosso encontro apaixonado com um crime. Após uma breve pausa, a senhora Fisher se recostou, expressando gratidão com os olhos. Oh, baby, isso foi incrível. Eu não percebi o quanto eu tinha sentido falta disso. Olhei para ela, uma mistura de curiosidade e admiração nos meus olhos. Como você aprendeu a fazer esse movimento incrível por dentro, sabe, com sua xoxota? Este conteúdo pode violar nossas políticas de uso. Nós erramos? Por favor, diga-nos dando um polegar para baixo nesta resposta. Ela abriu um sorriso e me deu uma piscadela brincalhona. Posso ser um pouco mais velha que você, querida, mas não esqueci todos os truques que aprendi ao longo dos anos. Esticando o braço, ela pegou 2 guardanapos de coquetel e os entregou para eu me arrumar. Depois de fazer o mesmo para si mesma, ela se levantou e preparou outra bebida. Quer uma agora? Ela perguntou. Não, eu respondi. Preciso voltar para a estação. Ela lançou um olhar preguiçoso para mim, enquanto eu puxava minhas calças e fechava o zíper. Isso foi bem agradável, ela comentou. Deveríamos fazer isso de novo. Ei, qual foi o seu nome mesmo? Comecei a me sentir desconfortável. Não disse, respondi, indo em direção à porta. Ah, ela disse despreocupadamente. Bem, de qualquer forma, me ligue. Com isso, eu saí pela porta e corri para o meu carro. Enquanto eu dirigia para longe, eu me senti contente com o encontro inesperado. Mas meu humor escureceu enquanto eu ponderava sobre tudo o que ela tinha compartilhado antes do nosso momento íntimo. Se o Dr. Fisher fosse realmente um trapaceiro, ele poderia ter sido alvo de um marido ciumento que não eu. Explorar essa avenida parecia promissor, considerando que poderia haver vários indivíduos com motivos. No entanto, o desafio estava em investigar, quando eu não tinha conhecimento dos outros amantes que o Dr. Fisher poderia ter tido. Quanto mais suspeitos em potencial, mais difícil seria reduzir a lista. Então meus pensamentos se voltaram para a senhora Fisher. Apesar de sua proeza como amante apaixonada, não pude deixar de me perguntar se ela também poderia ser uma assassina implacável. Se ela tivesse visto o e-mail convidando o marido para o motel, ela poderia ter esperado até que Billy e eu partíssemos, então entrado e buscado vingança. Executar dessa forma nos incriminaria, enquanto ela herdava os bens do marido. Eu tinha que admitir, teria sido uma jogada inteligente se ela fosse de fato a assassina. No entanto, se ela realmente tivesse assassinado o marido, por que ela confessaria seu motivo a um detetive? Parecia ser uma jogada um tanto tola. Mas e se ela for mais astuta do que parece? E se ela intencionalmente revelou detalhes sobre o acordo pré-nupcial para me enganar? Ela poderia ser mais do que apenas uma viúva em luto, possivelmente me manipulando para desviar minha atenção? Quanto mais eu ponderava a situação, mais minha cabeça latejava. Felizmente, era hora de me encontrar com Billy. Eu precisava de alguém para compartilhar meus pensamentos. Enquanto bebia um copo gelado, contei a Billy o que eu tinha descoberto da senhora Fisher. O problema, eu confidenciei a ele, é que agora tenho mais suspeitos em potencial do que consigo lidar. Como vou identificar o verdadeiro assassino? Bem, Billy sugeriu, se você soubesse quem era, aposto que poderia ganhar uma fortuna. Olhei para ele, perplexo. O que você está dizendo, Billy? É simples, ele explicou. Aposto que o verdadeiro assassino estaria disposto a pagar uma quantia alta para impedir que você se reportasse à polícia. Isso é chantagem, Billy. Já temos complicações suficientes sem acrescentar uma acusação de chantagem.
Ai, certo. Em vez de ficar frustrado com Billy, comecei a contemplar sua ideia. Espere um minuto, eu disse. Talvez não seja uma ideia tão ruim. Hein? Lembro de ter visto isso em um programa de TV uma vez. Tudo o que precisamos fazer é espalhar a palavra de que estamos cientes do culpado e queremos dinheiro para ficarmos quietos. Então, quando alguém aparecer para negociar, encontramos o verdadeiro assassino. Uau! Billy exclamou. Isso é bem inteligente, Johnny. Seu sorriso desapareceu. Mas como você vai deixar o assassino saber quando você nem sabe quem é? Acho que tenho um plano, eu disse confiantemente. Como o assassino descobriu que iríamos nos encontrar com o Dr. Fisher no motel? Do jeito que eu vejo, ele ou ela, eu acrescentei, considerando a senhora Fisher, deve ter visto o e-mail falso que enviei da conta de Doris. Então, nós apenas enviamos outro do mesmo jeito e vemos quem morde a isca. Mas como o Dr. Fisher receberá o e-mail, Johnny? Ele está morto. Suspirei e disse, entendo que o Dr. Fisher não está mais vivo, Billy, mas seu assassino ainda está por aí, e esse é nosso alvo. Ele perceberá o novo e-mail da mesma forma que percebeu o antigo, e quando ele chegar, poderemos prendê-lo. Você é brilhante, Billy me elogiou, e dessa vez eu não pude discordar. Resolvi colocar meu plano em ação imediatamente. Enquanto voltava do bar para casa, fiz uma parada rápida no caixa eletrônico para sacar algum dinheiro. Depois, dirigi até o motel e reservei um quarto por 2 dias. O recepcionista, um adolescente desinteressado, absorto em assistir TV, mal olhou para mim. Por impulso, decidi solicitar o quarto 101 novamente. Isso vai dar um arrepio na espinha do assassino quando ele vir isso, eu ri para mim mesmo. No dia seguinte, eu levantei cedo demais para despachar minha mensagem do dispositivo de Dory antes que ela acordasse. A noite anterior tinha sido gasta cuidadosamente elaborando a mensagem, e eu senti uma sensação de realização sobre isso. Estou ciente de sua identidade e das ações que você tomou contra Fisher, o chamado SLT. Se você deseja evitar o envolvimento da polícia, encontre-me na mesma sala no mesmo motel onde o Dr. Fisher encontrou seu fim. Esteja lá às 2 horas amanhã e traga $20.000 em dinheiro, ou enfrente as consequências. Isso deveria ser o suficiente, ponderei. Depois de apertar o botão de enviar, assegurei-me de remover a mensagem enviada do computador de Doris, assim como havia feito antes. A armadilha está armada, tranquilizei-me. Agora, vamos ver quem cai nessa. Fui para o trabalho como sempre, mas manter o foco foi um desafio. Minha mente estava preocupada com pensamentos sobre quem poderia aparecer naquele quarto de motel no dia seguinte, especialmente se fosse um dos maridos enfurecidos. Quando terminei o trabalho e fui para o bar, ansioso para discutir tudo com Billy, ele não estava em lugar nenhum. Apesar de esperar quase 1 hora, ele nunca apareceu, o que me causou uma ansiedade considerável. Billy estava sempre a fim de uma cerveja, então não pude deixar de me preocupar com o que poderia ter acontecido com ele. No caminho para casa, a paranoia tomou conta. E se a polícia tivesse prendido Billy? E se ele estivesse revelando nossas ações naquele exato momento? E se eles estivessem esperando na minha casa para me prender? Perdido em meus medos, cheguei em casa sem perceber. Felizmente, ninguém estava me esperando, nem mesmo Doris, que ainda não tinha chegado. Poucos minutos depois, ouvi Doris chegando, e quando ela entrou em casa, eu já tinha colocado minha fachada de marido amoroso. No entanto, ela parecia alheia à minha aparência, contando a novidade animadamente. Você nunca vai adivinhar o que aconteceu hoje. Seu amigo Billy está foragido da lei. Meu coração quase parou, mas Doris permaneceu alheia. Ele e Phyllis tiveram uma briga feia, e ele deu um olho roxo nela. Ela chamou a polícia, e ele fugiu para um local desconhecido. Oh meu Deus, pensei. Se o pegarem e começarem a questioná-lo sobre o Dr. Fisher, estamos encrencados. No entanto, Doris continuou falando sobre a situação, sem perceber meu pânico. Numa tentativa de esconder minhas emoções, fingi interesse em sua história. Por que eles estavam brigando, afinal? Perguntei quando tive a chance de falar. As meninas da academia me disseram que Billy suspeitava que Phyllis o estava traindo, ela respondeu, e eu balancei a cabeça interiormente em consternação. Não há mais esposas fiéis? Eu me perguntei.
Esse pensamento reacendeu minha raiva em relação a Doris, e eu comentei maldosamente. Bem, se ela estava traindo, ela merece o que recebeu. Esperando que Doris reagisse fortemente ao meu comentário, fiquei surpreso quando ela não respondeu. Isso só alimentou minha frustração. Que hipócrita, pensei. Você é o maior trapaceiro que conheço, mas se eu encostasse um dedo em você, você estaria gritando por justiça. No entanto, pela primeira vez, guardei meus pensamentos para mim mesmo. Não conversei muito com Doris durante o jantar, e depois me retirei para a sala para contemplar a recente reviravolta dos acontecimentos. De repente, uma ideia perturbadora cruzou minha mente. E se Billy fosse o assassino? Lembrei-me do canivete que ele tinha durante nosso encontro com o médico. Será que Billy poderia ter retornado mais tarde para terminar o trabalho por causa da traição de Phyllis? Embora eu estivesse relutante em entreter o pensamento, parecia fazer um tipo de sentido distorcido. Uma noção mais inquietante se seguiu. E se Billy decidisse aparecer no motel no dia seguinte? Embora eu tivesse uma vantagem de tamanho, não estava confiante na minha capacidade de prevalecer em um confronto, especialmente se ele trouxesse aquela faca dobrável. Preocupado com minha segurança, decidi me armar e peguei minha automática armazenada no porão. Fazia um tempo desde a última vez que a usei, mas presumi que ainda estava funcionando. Na manhã seguinte, fui trabalhar como de costume, mas dessa vez eu tinha minha pistola no carro. Depois do almoço, informei ao gerente que precisava do resto da tarde de folga. Apesar de sua desaprovação, minha posição como um dos melhores vendedores limitou suas objeções. Saindo da concessionária, cheguei ao motel bem antes do previsto. Enfiando a pistola no bolso do meu casaco, acessei o quarto com o cartão-chave. Ao entrar, pensei em trancar a porta atrás de mim, mas reconsiderei, querendo dar ao assassino em potencial acesso fácil. Em vez disso, apoiei a porta aberta com a trava e me acomodei em uma cadeira, me preparando para a espera. Enquanto estava sentado ali, observei a sala e notei a instalação evidente de um novo carpete. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu especulava, acho que o antigo tinha muito sangue. Até a cadeira que eu ocupava parecia nova, sugerindo que eles a tinham substituído. Apesar dessas mudanças, todo o resto parecia inalterado desde minha visita anterior, fornecendo pouco conforto. Eu não queria mais me deter nesses pensamentos, então mudei meu foco para revisar minha lista de suspeitos em potencial. A primeira pessoa naquela lista tinha que ser a senhora Fisher. Ela tinha um motivo convincente, mas era difícil para mim acreditar que ela fosse a culpada. Depois de suportar tanto do marido por um longo período, parecia improvável que ela de repente recorresse a medidas tão drásticas. No entanto, considerei a possibilidade de que ela tivesse chegado ao seu ponto de ruptura, lembrando a mim mesma que ela também era a pessoa mais provável de ter acesso ao e-mail do Dr. Fisher. Os próximos na fila eram os maridos das outras mulheres que tinham se envolvido com o Dr. Fisher. Eu não tinha informações sobre suas identidades ou seus números, mas um deles poderia ter uma disposição violenta. Talvez um desses indivíduos estivesse perseguindo o médico, esperando o momento oportuno. Embora eu não conseguisse entender como ele poderia ter obtido acesso ao e-mail do médico, ocorreu-me que aproveitar tal oportunidade de vingança seria tentador. Então meus pensamentos se voltaram para Billy. Eu esperava desesperadamente que ele não estivesse envolvido, mas não podia ignorar o fato de que ele era um suspeito plausível. Ciente de seu temperamento e, se eu fosse honesto, um pouco maldoso, reconheci a possibilidade de que Billy pudesse ser mais inteligente do que eu havia pensado inicialmente. Parecia improvável, mas eu não podia descartar. De repente, um barulho no corredor chamou minha atenção, me levando a pegar minha arma. A porta rangeu ao abrir, permitindo que a luz fraca do corredor se infiltrasse no quarto. Para meu espanto, uma voz familiar gritou: "Johnny? Johnny? Você está aí?" "Doris!" exclamei surpreso. "O que você está fazendo aqui?" Estendi a mão para acender as luzes, apenas para encontrar minha amada esposa entrando no quarto, balançando a cabeça em desaprovação. "Estou aqui para evitar que você tome uma decisão realmente tola, Johnny", ela declarou. "Mas como você sabia que eu estaria aqui?" Eu perguntei, confusa.
Ela cruzou os braços e começou a me dar um sermão, naquele tom condescendente de professora que eu detesto. Quando acordei ontem de manhã, estava claro que você tinha mexido no meu laptop. Verifiquei meu e-mail, inicialmente não encontrando nada de anormal. No entanto, ao revisar meus itens excluídos, tropecei em sua mensagem tola. Droga, eu me xinguei. Eu deveria ter considerado isso. Há muitas coisas que você deveria ter considerado, ela retrucou com raiva. Talvez se você não tivesse abandonado a faculdade. Não comece a me dar sermão sobre isso de novo, eu gritei para ela. Além disso, eu sou o único que tem o direito de ficar chateado, não você. Você estava me traindo com seu maldito amigo médico. Eu te peguei, e agora vou pedir o divórcio. Ela acenou com a mão desdenhosamente, como se estivesse espantando uma mosca incômoda. Isso não é importante agora. O que importa é porque você está aqui. Exatamente o que você esperava alcançar com aquele e-mail absurdo que você enviou da minha conta. Fiquei bastante chateado com a indiferença dela em relação à sua infidelidade, mas me senti compelido a me justificar mesmo assim. Então, comecei a explicar como Billy e eu intencionalmente trouxemos o Dr. Fisher aqui para expô-lo, apenas para depois descobrir que ele havia sido assassinado. Tínhamos medo de que a polícia suspeitasse de nós, expliquei, então tomei para mim a responsabilidade de descobrir o verdadeiro assassino. Contei como me fiz passar por detetive para entrevistar a senhora Fisher, e tive a ideia de atrair o verdadeiro assassino se passando por chantagista. Enquanto Doris ouvia, ela continuou suspirando. Finalmente, ela levantou a mão para me interromper. Johnny, você já ouviu falar de Alexander Pope? Não, eu respondi, balançando a cabeça. Acho que nunca o conheci. Ela revirou os olhos. O Sr. Pope disse uma vez, um pouco de aprendizado é uma coisa perigosa. Beba profundamente, ou não prove a fonte periana. O que é essa fonte persa? Do que você está falando, Doris? Não se preocupe, Johnny, você não entenderia, ela disse, balançando a cabeça em desgosto. Ela respirou fundo, colocou as mãos nos quadris, e eu sabia que estava prestes a isso. Você nunca foi a ferramenta mais afiada do galpão, mas esse plano tem que ser a coisa mais tola e sem sentido que já ouvi. Primeiro, Fisher está morto. Por que alguém estaria verificando a caixa de correio de um homem falecido, e como eles teriam acesso a ela? Bem, eles podem, eu defendi. De qualquer forma, acredito que a senhora Fisher poderia ter acesso. Aquela bebedora pesada, Doris riu. Ela luta o suficiente para encontrar o caminho até a garrafa de uísque, muito menos a conta de e-mail do marido. Bem, nada disso realmente importa de qualquer maneira, eu retruquei, porque acho que o verdadeiro assassino entendeu a mensagem. E quem pode ser? Ela perguntou sarcasticamente. Por mais que eu odeie admitir, acho que o verdadeiro assassino é Billy. Acredito que ele descobriu que o Dr. Fisher estava envolvido com Phyllis. Depois que ele e eu deixamos o Dr. Fisher sozinho na sala, acho que ele voltou e cortou a garganta de Fisher. Então, estou disposto a apostar que Billy vai entrar por aquela porta a qualquer momento, e é por isso que você precisa sair imediatamente. Doris vasculhou sua bolsa, extraindo um par de luvas cirúrgica, e começou a calçá-las. Eu sabia que ela sempre as carregava devido à sua associação com a empresa farmacêutica, mas não conseguia entender por que ela precisava delas naquele momento. Então, ela olhou para mim. Tenho quase certeza de que Billy não vai entrar por aquela porta tão cedo, porque a polícia o pegou hoje. O idiota foi ao mesmo bar que vocês dois frequentam, e a polícia estava esperando por ele. Oh, uau! Exclamei em choque. Eu não tinha ouvido isso. Então, eu me animei. Mas talvez isso signifique que ele vai confessar para a polícia e me livrar do problema, eu adicionei otimista. Doris olhou para mim calmamente. É a pistola que você guarda no porão? Ela perguntou. Sim é, eu respondi surpresa. Posso ver? Ela perguntou, estendendo a mão. Acho que sim, eu disse, entregando a ela. Ela examinou cuidadosamente, certificando-se de que estava carregado e engatilhado. Então, ela olhou para mim. Apesar da sua teoria, não acho que você precise se preocupar com o que Billy conta à polícia. Por que não? Perguntei. Porque Billy não matou Maurice Fisher, ela declarou categoricamente. Como você sabe disso? Eu perguntei. Simples, ela disse,
Porque fui eu quem o matou. Você? Por que você o mataria? Você estava apaixonada por ele, eu quase gritei. É isso mesmo, ela disse amargamente. Eu o amava, e ele alegava me amar também. Ele prometeu me tirar de você e de seus amigos insípidos. Ele ia se casar comigo e me mostrar todas as coisas boas da vida. Mas então eu descobri que ele também estava dormindo com Phyllis, e que ele não tinha a menor intenção de se casar comigo. Ela começou a andar de um lado para o outro, brandindo a pistola para acentuar suas palavras. Eu estava perdido, até que acidentalmente ouvi sua conversa com Billy sobre reservar um quarto de motel. Assim que me deparei com seu e-mail inicial, desvendar seu esquema absurdo para desgraçar Maurice se tornou bem direto. Inicialmente, minha intenção era avisá-lo, mas então vi a oportunidade de ouro que você apresentou para que eu eliminasse vocês dois. Esperei pacientemente do lado de fora do motel, até que você e Billy fossem embora, entrando no quarto depois. Maurice ficou visivelmente aliviado ao me ver, quase à beira das lágrimas. No entanto, quando revelei meu conhecimento sobre Phyllis, o terror brilhou em seus olhos. Extraindo um de seus bisturis, ele começou a implorar e tentou gritar enquanto eu entalhava a palavra SLT em seu peito infiel. Fita adesiva abafou suas tentativas de gritar alto. Depois de marcá-lo para o mundo ver, inclinei sua cabeça para trás e rapidamente cortei sua veia jugular e artéria carótida em um único golpe. Mesmo com os detalhes horríveis, sua narrativa permaneceu desconcertante para mim. Não consigo entender como você pôde realizar tal ato, objetei. Além disso, você estava em lágrimas e perturbada naquela noite, quando a notícia da morte dele foi ao ar na TV. Você não percebeu que as mulheres podem invocar lágrimas quando necessário? Ela retrucou com um sorriso. Seu olhar escureceu. Já ouviu o ditado: o inferno não tem fúria maior que a de uma mulher desprezada. Ah, certo, provavelmente não, dado que seu material de leitura consiste apenas na página de esportes. Interrompendo abruptamente seu andar, ela apontou a arma para mim. Apesar dos detalhes horríveis, aqueles idiotas da polícia não prenderam você pelo assassinato de Fisher. Seus tropeços chegaram muito perto da verdade para que eu o deixe viver. Infelizmente, terei que encenar sua morte para parecer um suicídio ali mesmo, na mesma sala onde Maurice pereceu. Adoro a simetria, ela acrescentou com um sorriso de escárnio. É quase poético. Eu nunca tinha visto Doris em tal estado, e foi genuinamente alarmante. Quem imaginaria que ela poderia se transformar em uma assassina implacável? E por que diabos eu confiei a ela minha arma de fogo? Que decisão tola! Eu tive que tentar dissuadi-la. Espere, Doris, eu gritei urgentemente. Você não pode continuar com isso. Alguém que recebeu o e-mail que enviei vai entrar por aquela porta a qualquer momento. Ela zombou na minha cara. Esta é uma ilustração perfeita do porquê devo fazer isso. Você é irremediavelmente tolo. Admita, Johnny. Ninguém viu seu e-mail absurdo, e ninguém está correndo para salvar seu eu tolo. É aí que você se engana, declarou uma voz da porta. Largue essa arma, ou você será uma mulher morta. Doris virou a cabeça em espanto para encontrar a detetive Mônica Ferguson entrando com sua arma apontada. Logo atrás dela, estava um policial uniformizado com sua arma em punho. Doris hesitou. Então, com um xingamento, ela largou sua arma e toda a resistência pareceu se esvair dela. Ela caiu de joelho e começou a soluçar. Dessa vez, parecia, genuinamente. A detetive Ferguson olhou por cima do ombro para o policial e instruiu: rápido, pegue a arma dela e algeme-a. O policial se aproximou, chutou a pistola para longe e eficientemente conteve as mãos de Doris atrás das costas, enquanto o detetive a mantinha sob guarda. Só depois que ele terminou é que Mônica relaxou e respirou fundo. Quanto a mim, eu estava à beira de desmaiar de alívio. Graças a Deus você está aqui, exclamei. Mais um minuto ou dois e eu estaria morto. Então olhei para ela com repentina perplexidade. Espere um minuto, por que você está aqui afinal? Mônica sorriu para mim. Tivemos acesso à conta de e-mail do médico falecido desde que ele foi morto. Esta manhã, por acaso, chequei sua caixa de correio e notei um novo e-mail.
Eu não tinha certeza do que fazer com a mensagem, mas queria estar presente para ver como as coisas se desenrolavam. Virei-me para Doris. Bem, suponho que meu pequeno plano não era tão tolo quanto você pensava, provoquei-a. Ela me lançou um olhar furioso, mas não teve resposta. O policial ajudou Doris a se levantar e a escoltou até o carro da polícia. Mônica e eu seguimos atrás, e enquanto andávamos, algo que ela disse me atingiu. Se você teve acesso ao e-mail do Dr. Fisher, por que não descobriu o caso dele com Doris? Mônica balançou a cabeça. Não descobrimos porque o Dr. Fisher era bem reservado. Aparentemente, ele tinha o hábito de apagar tudo da caixa de correio assim que lia. Talvez ele estivesse preocupado que sua esposa descobrisse. Como se ela se importasse, pensei comigo mesmo, relembrando nosso confronto anterior. No entanto, guardei isso para mim, pensando que era melhor não complicar as coisas. Enquanto o policial prendia Doris no banco de trás, comecei a contemplar o futuro. Então o que acontece comigo agora? Perguntei a Mônica. Ela me tranquilizou com um tapinha no meu braço e um sorriso torto. Bem, cabe ao promotor público, mas aposto que ele não vai apresentar queixa contra você. O Dr. Fisher está morto, e agora sabemos quem realmente o matou. Dadas as circunstâncias, é duvidoso que possamos garantir uma condenação por acusação de agressão contra um marido indignado. De qualquer forma, eu disse, se não fosse por você, eu estaria morto agora naquele quarto de motel. Se houver alguma maneira de retribuir, é só me avisar. Ela me deu uma olhada completa e então abriu um largo sorriso. Quando tudo isso acabar, talvez eu tenha que visitar a concessionária onde você trabalha e te ver tenho procurado por algo novo, algo para adicionar um pouco de emoção à minha vida. Talvez você possa me ajudar com isso. Então ela piscou, e eu não precisei de um prêmio Nobel para entender a implicação.